Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Estamos no Ares, começando mais uma edição do Destaque Rural Notícias. A edição de hoje, quarta-feira, dia 19 de setembro de 2018, como você sabe, a partir das 5 da tarde, todos os dias de segunda a sexta-feira, a gente traz aí as notícias e as informações do dia do agronegócio, previsão do tempo, cotações, também as informações econômicas e como é que se comportou a Bolsa de Valores e o dólar do dia. Então, estamos no ar com o Destaque Rural Notícias. Seja bem-vindo. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente. E a gente começa então trazendo as informações internacionais. Olha, a intensificação dos conflitos comerciais entre Estados Unidos e China é um assunto que é recorrente, que está aí sendo um dos principais assuntos internacionais diariamente. Essa propalada guerra comercial entre Estados Unidos e China tem pesado sobre as cotações dos grãos negociados na Bolsa de Chicago. Ontem, por exemplo, os contratos futuros de soja e milho caíram em meio à preocupação dos especuladores com a adoção de tarifas para sobretaxar as importações entre as duas potências. Especialistas do setor dizem que os comerciantes de cereais e os agricultores aguardam uma solução para o atual impasse. O início da colheita nos Estados Unidos por si só já pressiona os preços futuros, disse Virginia McGatey, que é trader de opções de grãos da Cbolt. E a escalada das tensões comerciais só vai acentuar ainda mais o movimento baixista das cotações. Ela disse que este anúncio de tarifas não poderia ter chegado em um momento mais inoportuno. A estimativa de colheita abundante para a temporada piora as perspectivas de mercado. Desde que as tarifas sobre as mercadorias norte-americanas foram implementadas então pelo governo chinês, os comerciantes de soja e agricultores perderam seu maior comprador, disse Dan Bassi, que é presidente da consultoria AG Resource Co. Os compradores chineses não vão voltar para a soja dos Estados Unidos tão cedo, foi o que disseram. Enquanto isso, os futuros de trigo não são diretamente afetados, porque as suas cotações estão sendo sustentadas por uma possível quebra nas lavouras fora dos Estados Unidos. Temos também outra informação relacionada ao mercado internacional. O ministro da Agricultura brasileiro, Blairo Maggi, vai participar em Buenos Aires, na Argentina, da 36ª reunião ordinária do Conselho Agropecuário do Sul e de reuniões bilaterais. A exposição de motivos para a viagem do ministro está publicada no Diário Oficial da União de hoje e informa que Maggi deverá ficar fora do país no período de 19 a 21 de setembro. De acordo com a agenda do ministro, ele embarcou hoje à tarde, às 3 horas da tarde, para Buenos Aires. E o CEO da BRF, Pedro Parente, disse hoje que o impedimento das exportações da companhia para a Europa trouxe problemas relevantes aos estoques da empresa, principalmente com relação aos cortes de peito de frango. Unidades da BRF foram tiradas da lista de comércio com o mercado europeu neste ano, depois de investigações de fraudes envolvendo a companhia que vieram à tona com a deflagração da Operação Trapaça, que foi a terceira etapa da Operação Carne Fraca, que foi deflagrada pela Polícia Federal. Ele disse, o Pedro Parente, somos uma fábrica de montagem e desmontagem de animais. Esta é uma cadeia longa e a Europa privilegia o consumo de peito. Nos vemos com um enorme estoque deste produto, disse o executivo. Segundo ele, o tema é relevante porque o que está em questão não é o preço do produto, e sim o fator de vender ou não vender. Para conter o problema, a empresa estuda a criação de novos produtos à base de peito de frango. Em relação a outra informação também relacionada ao mercado internacional, também relacionada ao que o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que ele falou algo bem interessante. Ele alertou hoje para o risco da entrada da peste suína clássica e da peste suína africana no país. Segundo o ministro, o Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional, Vigiagro, e o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal de POA foram alertados para reforçarem as vistorias de entrada de alimentos por meio de navios e aviões, bem como de suínos e parte de suínos do país. De acordo com o ministro, surtos da doença estão ocorrendo em várias regiões do mundo, como por exemplo na China, Rússia, leste europeu, Japão e também parte da África. No Brasil, casos não ocorrem, segundo o ministro, há muitos anos e temos que continuar a preservar nosso território.
E aí o ministro fez um apelo, né? Gostaria de pedir a você, produtor, que está viajando para o exterior ou que tem parentes que viajam ao exterior, que tomem o máximo de cuidado para não trazer comida neste momento. O Ministério já orientou o Departamento de Controle das Fronteiras para fazer uma vigilância mais firme na chegada dos voos e também navios e o DIPOA para que olhe com todo o cuidado certificados de importação de partes de suínos, como por exemplo tripas. Segundo o MAGE, um sistema de quarentena para triagem de animais vivos e material genético importados é mantido na estação quarentenária de Cananéia, no estado de São Paulo, de onde só são liberados após a confirmação da sua sanidade. Olha, a equipe da Destaque Rural acompanhou o 4º dia de Campo Integração Lavoura Pecuária Floresta, que foi organizado pela Embrapa. O tema da atividade foi sustentabilidade na pecuária leiteira. Vamos ver. No 4º dia de Campo Integração Pecuária Floresta, organizado pela Embrapa Trigo, foram apresentadas várias tecnologias para facilitar a produção leiteira. Entre os assuntos discutidos estavam a compactação e cobertura do solo, a conservação de forragem, os custos de alimentação e o planejamento forrageiro. O Ayrton é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Passo Fundo e também trabalha com produção leiteira na localidade de Capinzal. Ele participou da atividade com o intuito de aprender mais sobre o manejo de solo. Eu estava no instante agora atrás ali, onde estava sendo colocada a questão da compactação de solo, né? Mesmo através de pneus de máquina, como a própria pata da vaca. E isso nós não temos noção do que acontece lá na propriedade. Num dia de campo assim, vendo as demonstrações que são feitas, é que a gente pode, vamos assim, ficar um pouco mais perto da realidade do que acontece na propriedade, né? O Brasil é o 4º maior produtor mundial de leite, produzindo cerca de 35 bilhões de litros ao ano. E só no ano passado, 38% do volume do leite produzido do país veio daqui, da região sul do Brasil. Agora, a expectativa é que até 2050 a região possa produzir mais da metade do leite brasileiro. Sabe-se que muitos produtores aí têm alguns mitos e alguns medos em relação aos animais na sua lavoura, né? Por causa da compactação. Então nós estamos apresentando algumas estratégias que o produtor pode utilizar para minimizar esses possíveis problemas e também resultados de propriedades que demonstram aí que produtores que fazem integração lavoura-pecuária, na verdade, têm resultados muitas vezes superiores a vizinhos que não fazem essa integração nos cultivos de verão. Além de produtores rurais, participaram do Dia de Campo estudantes e cooperativas, totalizando cerca de 300 pessoas na vitrine da Embrapa Trigo de Passo Fundo. A Emater foi a responsável por explicar aos participantes sobre os custos de produção. Afinal, a atividade leiteira na região sul envolve cerca de 300 mil produtores, a maioria agricultores familiares que dependem da diversificação para a manutenção da renda. Quando eu tenho aumento de produção, eu tenho diferentes ganhos. Um deles é o ganho de escala, mas o outro ganho, que às vezes não é tão perceptível, é o ganho no aproveitamento do recurso disponível. E as utilizações dessas áreas de inverno, ela passa justamente por aproveitamento dessas áreas. Quer dizer, nós temos hoje no Rio Grande do Sul, de cada 6 hectares cultivados no verão, somente 1 hectare é cultivado no inverno. Por que não utilizar essas áreas para a produção de alimento para ser utilizado nos outros períodos de produção, onde nós temos as áreas sendo ocupadas por culturas anuais? Então, a integração lavoura-pecuária passa por essa perspectiva de potencializar, enquanto ferramenta, recursos que nós já temos, essencialmente aumentando ou planejando o aumento e a oferta do alimento volumoso, que isso vai repercutir em maior produção de leite lá na nossa propriedade e, consequentemente, aumento de renda.
A Embrapa, né, que abriu o edital aí para a seleção de companhias que têm interesse em fazer parceria para a multiplicação e comercialização de aves das linhas genéticas de corte, o Embrapa 021, e de postura, o Embrapa 051. Um edital que vai permanecer aberto por 180 dias, ele começou a contar desde segunda-feira, dia 17 de setembro. E em nota, a Embrapa informou que o objetivo é selecionar uma empresa interessada na cooperação técnica financeira para a multiplicação e também para a exploração comercial de matrizes, com exclusividade em território nacional e internacional e com direito ao uso da marca mista Tecnologia Embrapa. Como contrapartida, a empresa selecionada deverá garantir o fornecimento de ração e outros insumos para a manutenção do plantel da Embrapa. Também são previstos investimentos obrigatórios para a modernização de incubatórios da empresa. O prazo de vigência do contrato será de 5 anos, renováveis por períodos de 5 ou mais anos, dependendo dos investimentos a serem realizados. A infraestrutura de alojamento das linhagens de aves da Embrapa Suínos e Aves em Concórdia, em Santa Catarina, compreende estabelecimento classificado como granja de bisavós e incubatório de bisavós, sob registro dos órgãos competentes e seguindo normas estabelecidas para um banco de conservação genética. O etanol tende a ser o setor mais beneficiado pela Política Nacional de Biocombustíveis, o chamado RenovaBio. Para o analista de mercado da INTL FC Stone, João Paulo Botelho, o programa pode desencadear um novo ciclo de investimentos para o setor, tanto na cadeia produtora do etanol de cana-de-açúcar quanto do combustível proveniente do milho. Inclusive, comentando sobre esse assunto, ele diz que o momento de superávit global de açúcar não deve permanecer por muitos anos. E quando vier essa virada na oferta, as usinas terão mais um incentivo financeiro para investir então em área agrícola. Nos próximos anos, também é possível, disse o especialista, que haja investimento em expansão industrial das usinas. Enquanto essa virada não ocorre, Botelho alerta que se não houver incentivo ao crédito de descarbonização por biocombustíveis, o CBIO, haverá dificuldade para gerar investimentos na cadeia do etanol. Sobre investimentos em área agrícola, um dos destaques é a necessidade de incrementar em 30% a disponibilidade de cana-de-açúcar durante a primeira etapa do RenovaBio, que vai até 2028. E olha, está em análise na Câmara dos Deputados um projeto de lei de autoria do deputado Adail Carneiro, do Podemos do Ceará, que prevê desconto de pelo menos 50% nas tarifas de energia para alguns estabelecimentos situados em área rural. Segundo informações da Câmara de Notícias, informações da agência Câmara de Notícias, o desconto seria concedido para associações comunitárias, cooperativas, fundações e organizações não governamentais sem fins lucrativos. O autor da proposta destaca que o objetivo dessa medida é incentivar o desenvolvimento de atividades industriais no meio rural que enfrenta desafios, como, por exemplo, a necessidade de realização de treinamentos especializados e também a falta de recursos para investimentos. As entregas de fertilizantes ao mercado em agosto somaram 4.827.000 toneladas, o volume que é 18,9% superior ao registrado no agosto do ano passado, 2017. Os dados divulgados são da Associação Nacional para a Difusão de Adubos, a ANDA. No acumulado do ano, as entregas chegam a 21.641.000 toneladas, 5,3% acima do contabilizado de janeiro a agosto do ano passado. Esses dados mostram também que a produção do insumo continua caindo, assim como observado no mês de julho. Só para você ter uma ideia, no mês passado recuou 8,2% ante o ano passado para 719,6 mil toneladas. Nos 8 meses tem queda de 7,2%, totalizando 5,183 milhões de toneladas. Foi feita uma pesquisa muito interessante pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, em parceria com a Embrapa, para descobrir sobre como é que está o desperdício de alimentos no Brasil. Essa pesquisa, inclusive, ela deve ser apresentada amanhã, quinta-feira, dia 20, na sede da Embrapa em Brasília, no Distrito Federal, dentro do Seminário Internacional Perdas e Desperdícios de Alimentos em Cadeias Agroalimentares, Oportunidades para Políticas Públicas. E os dados da pesquisa mostram que a dupla arroz e feijão representa aproximadamente 38% do montante de alimentos jogados fora no Brasil.
O achado faz parte dessa pesquisa que ouviu 1.764 famílias de diferentes classes sociais e também de todas as regiões brasileiras, demandada pelos diálogos setoriais União Europeia-Brasil. Como eu disse, um projeto liderado aí pela Embrapa e também pela Fundação Getúlio Vargas. Aí tem também o ranking dos alimentos, né, mais desperdiçados, que estão em primeiro lugar o arroz, 22% do produto é desperdiçado, também a carne bovina, 20%, feijão, 16% e frango, 15%. Os maiores percentuais que são relativos aí ao total desperdiçado pela amostra pesquisada. Como eu disse, então, esses dados serão apresentados amanhã na sede da Embrapa em Brasília. MML, construtora e incorporadora, invista em projetos preparados para o futuro. MML, construtora e incorporadora, desenvolvimento imobiliário inteligente. Hora então da gente atualizar aqui a previsão do tempo, né, para as regiões sul e também para a região centro-oeste. Na região sul, a gente vê que para amanhã, quinta-feira, dia 20 de setembro, temos previsão na maior parte ali da região, tempo instável, né? A previsão diz assim, ó, chuvoso com temporais no centro-oeste do Paraná, no centro-norte e sul do Paraná, centro-oeste de Santa Catarina e noroeste do Rio Grande do Sul, chuva ainda de manhã com temporais. Sol o dia todo no sul do Rio Grande do Sul e chuva forte à tarde nas demais áreas. Agora na região centro-oeste para amanhã, quinta, 20 de setembro. A gente vê no mapa que tem previsão de chuva em praticamente todo o estado. Dia de chuva no sul do Mato Grosso do Sul com temporais. Demais áreas deste estado e o sul de Goiás tem muita nebulosidade e chuva forte ainda pela manhã. Sol o dia todo no norte de Goiás. Demais áreas têm pancadas de chuva e raios, principalmente a partir da tarde. Então está aí a previsão do tempo para a região centro-oeste. Vamos então agora às cotações, né, do dia de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 19 de agosto, de setembro. E a gente vai saber agora como é que está, para começar, o farelo de soja. Hoje a cotação do farelo de soja em Ponta Grossa, tonelada R$ 1.410. Farelo de soja em Paranaguá, R$ 1.400. Agora a saca de soja em Passo Fundo, R$ 89,00. A saca em Paranaguá da soja, R$ 95,00, mesmo valor no Porto, em Rio Grande. Em Rondonópolis, a soja R$ 81,00 é o valor da saca. Agora a saca do milho em Passo Fundo, R$ 42,50. Em Ponta Grossa, R$ 38,00. Rondonópolis, R$ 28,00. Tonelada do trigo, R$ 850,00 em Santa Rosa. Dourados, R$ 930,00. Cascavel, R$ 900,00. Carazinho, R$ 850,00. O arroz em casca em Pelotas, R$ 45,05. Em Cachoeira do Sul, R$ 45,40. E em Jaraguá, R$ 48,50. Vamos ao feijão agora. O feijão carioca em Ponta Grossa, R$ 102,50. Feijão preto em Santa Maria, R$ 120,00. R$ 120,00 também o feijão preto em Lagoa Vermelha. Agora o boi gordo em Barretos, arroba R$ 150,00. O quilo no Rio Grande do Sul do boi gordo, R$ 4,30. E a arroba em Tocantins, R$ 138,00. O suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, R$ 3,17. E o valor médio no Rio Grande do Sul, R$ 2,84. O frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 3,05. E o frango vivo em São Paulo, R$ 3,25. MML, construtora e incorporadora, invista em projetos preparados para o futuro. MML, construtora e incorporadora, desenvolvimento imobiliário inteligente. Hora da economia. A gente começa então trazendo as informações econômicas de que hoje, né, daqui a pouquinho, às 18 horas, sai então a decisão do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, sobre a taxa básica de juros, a Selic. É a 6ª reunião do ano, a decisão vai ser anunciada, como eu disse, no final do dia, depois das 18 horas,
E para instituições financeiras que foram consultadas pelo Banco Central, a Selic deve permanecer em 6,5%, o atual patamar, o menor patamar histórico. Se isso acontecer, então vai ser a quarta vez seguida. Nas últimas 3 reuniões, o Copom optou por manter a Selic depois de promover um ciclo de cortes que levou a taxa no menor nível histórico. Lembrando que essa taxa, a taxa básica de juros, é usada nas negociações de títulos públicos, no Sistema Especial de Liquidação e Custódia e serve de referência para as demais taxas da economia. Também hoje foi divulgado pela Fundação Getúlio Vargas o chamado Monitor do PIB. Esse dado é importante porque ele capta ali valores, né, do PIB em situações diferentes, em períodos diferentes do PIB oficial, que é do IBGE. Portanto, então, segundo os dados divulgados hoje, o PIB caiu 0,5% no trimestre que encerrou no mês de julho, se comparado com o trimestre encerrado em abril. Na comparação com o trimestre encerrado em julho de 2017, houve um crescimento de 0,5%, por outro lado. Considerando só o mês de julho, houve altas de 0,4% na comparação com junho deste ano e de 2,2% em relação a junho do ano passado. Em 12 meses, o PIB acumula alta de 1,5%, segundo essa pesquisa então divulgada hoje pela Fundação Getúlio Vargas. Também foi divulgado hoje, só que pela CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, o indicador de custos industriais, que, segundo os dados, mostrou crescimento de 3,7% no segundo trimestre agora de 2018, se comparar com o primeiro trimestre. Este foi o maior aumento registrado desde o quarto trimestre de 2015, quando a expansão chegou a 3,8%. E a CNI diz que, apesar da alta nos custos industriais, a indústria preservou a sua lucratividade no trimestre, porque o crescimento de preços dos produtos manufaturados foi de 3,8%, indicando a capacidade de a indústria repassar o aumento de custos do trimestre aos consumidores. E a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis aprovou o pagamento de 877,9 milhões de reais em subvenção econômica à comercialização de óleo diesel, valores que serão pagos a 3 empresas, Petrobras, Petroenergia e Daxoil. A subvenção aprovada ontem foi estabelecida pela medida provisória 838/2018 como parte do acordo do governo federal com os caminhoneiros para reduzir o preço do óleo diesel e acabar com a greve geral da categoria que aconteceu no mês de maio. E o ministro do Planejamento, Esteves Colnago, confirmou hoje que a revisão de despesas do governo deverá abrir espaço para liberar mais recursos para ministérios e outros órgãos federais ao longo dos próximos meses. O valor dessa folga orçamentária que o ministro não quis antecipar vai ser confirmado, divulgado, na próxima sexta-feira, dia 22, na sexta-feira da semana que vem, então, né? Não na próxima sexta-feira, quando vai ser publicado, então, o relatório de avaliação de receitas e despesas do quarto bimestre do ano. Agora a gente vai dar uma olhada aqui em como é que ficou o índice Bovespa, né? E também o dólar comercial nesta quarta-feira. Vamos então ver o que os analistas dizem, né, sobre o desempenho da Bolsa, dos negócios na Bolsa hoje e também como fechou a moeda norte-americana. Olha, após 3 pregões de fortes altas do Ibovespa, o mercado hoje teve um dia volátil em meio a pesquisas eleitorais e também uma cena externa otimista. Ou seja, né, teve essa volatilidade, caiu, hora em queda, hora em variação positiva. O principal índice da B3 começou a sessão reagindo negativamente à nova pesquisa Ibope, que mostrou Jair Bolsonaro, do PSL, na liderança da corrida presidencial, com Fernando Haddad, do PT, galgando pontos e se isolando no segundo lugar. Mas o bom humor das bolsas europeias e também o Wall Street, com a percepção de que as tarifas impostas pelos Estados Unidos à China foram mais brandos do que o esperado, empurraram então o índice para o patamar positivo por algumas horas. Só que daí veio outra expectativa, a expectativa com uma nova pesquisa eleitoral, dessa vez do Datafolha, que deve sair depois da meia-noite de hoje. Isso então voltou a pesar na cena doméstica no fim do dia. Esse é um resumo aí do que aconteceu no dia. E aí a Bolsa Brasileira fechou hoje com queda de 0,19% a 78.168 pontos. Por sua vez, o dólar comercial encerrou
recuando 0,44%, cotado a R$ 4,12 na venda, após destoar do mercado na véspera e subir. Estas então as informações do nosso Destaque Rural Notícias, edição de hoje, quarta-feira, dia 19 de setembro. A gente vai ficando por aqui, lembrando que você pode participar do programa, você pode ver ele gravado e participar nas redes sociais, deixar o seu comentário, a sua sugestão, perguntas, enfim, pode participar aí do programa. Lembrando que você pode obter mais informações, né, sobre o agronegócio acessando a página destaquerural.com.br. Também, se você quiser participar do programa através de WhatsApp, anota o número aí, 549-9116-9140. Através do WhatsApp você pode mandar as mensagens e também pode mandar vídeos, se quiser. É 99116-9140, o DDD é o 54. Uma boa tarde e voltamos com o Destaque Rural Notícias em mais uma edição nos próximos dias. Até mais. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente.